A inteligência artificial, ou IA, chegou no Brasil. Só que tem um detalhe: ela não está chegando do mesmo jeito para todo o mundo. Pelo contrário. Parece que ela está cavando ainda mais fundo um abismo que a gente já conhece muito bem por aqui, o da desigualdade. Para entender isso, vamos imaginar uma cena. Avenida Paulista, em São Paulo. 2 elevadores subindo no mesmo prédio comercial. Num deles está o Lucas, engenheiro de IA, 28 anos, salário de R$ 22 mil por mês. No outro, a Fernanda, assistente administrativa, 34 anos, ganhando 3.500. É a mesma tecnologia que impulsiona a carreira do Lucas que ameaça o emprego da Fernanda. Um elevador sobe para a cobertura, o outro corre o risco de ficar parado. Essa é a foto da IA no Brasil de hoje. E olha, essa história dos 2 elevadores, ela não acontece só no trabalho, não. É um padrão que se repete em tudo que é canto do nosso dia-a-dia, sabe? Desde como a gente é atendido num hospital, até o jeito que um banco decide se merecemos ou não ter crédito. A conta é meio perversa. A IA cria, sim, alguns empregos com salários altíssimos. Mas, na média, o que acontece? Uma empresa pode pensar, eu posso demitir 3 assistentes para contratar um único engenheiro. O dinheiro que ia para o bolso de 3 famílias agora se concentra em uma só. E o resto vai para o lucro dos acionistas. É a concentração de riqueza acontecendo ali, em tempo real. E na saúde, a lógica é a mesma. Pensa no Roberto, numa clínica particular em São Paulo. Ele tem 45 minutos de consulta. A IA está ali, ajudando com a burocracia, liberando o médico para ser médico, para cuidar do paciente. Agora vamos para um posto do SUS em Salvador. Dona Maria tem 15 minutos, se tiver sorte. O médico mal consegue olhar para ela, focado na tela do computador. A mesma tecnologia acaba virando um muro. São 2 Brasis. E isso leva a gente para uma pergunta que é central em tudo isso. A grande promessa da IA era liberar os humanos das tarefas repetitivas para a gente poder fazer o que é humano, né? Mas e quando essa mesma tecnologia, em vez de ser uma ferramenta que ajuda a cuidar, vira um substituto do cuidado? Principalmente para quem mais precisa dele. Aí a coisa complica. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Por que a tecnologia, que parece tão neutra, está aprofundando dessas divisões? Para entender isso, a gente precisa abrir o capô do algoritmo, olhar para dentro do que os especialistas chamam de caixa preta. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase, né? Um benefício negado, um pedido recusado, um problema sem solução, e a resposta é sempre essa, robótica. Foi o sistema. É uma frase que dá uma raiva, porque ela não explica nada, não dá caminho, deixa a gente de mãos atadas. Pois é, essa é a sensação de dar de cara com uma caixa preta. E o que é essa tal de caixa preta? É basicamente um sistema de IA que toma uma decisão sobre a vida das pessoas sem explicar o porquê. Imagina, um algoritmo aumenta o limite de crédito de alguém em Pinheiros e, ao mesmo tempo, nega o de outra pessoa no Capão Redondo, mesmo essa pessoa pagando tudo em dia. Os critérios? Ninguém sabe. A decisão é final, a lógica é invisível. E aqui o negócio fica ainda mais sério. Precisamos falar de um conceito da Lélia Gonzalez, o racismo por denegação. A IA se vende como uma coisa técnica, neutra, pura matemática. Mas se os dados que alimentam essa matemática vêm de séculos de desigualdade social e racial no Brasil, o que o sistema vai aprender? Ele não vai corrigir a injustiça. Ele vai automatizar o preconceito com um verniz de objetividade técnica. O racismo vira código de programação. O processo é assustadoramente simples. Primeiro, o sistema é alimentado com dados históricos desiguais, de crédito, de policiamento, enfim. Segundo, o modelo é treinado com esses dados cheios de preconceito. Terceiro, o modelo começa a tomar decisões que parecem neutras, mas que só repetem o padrão. E por fim, essa desigualdade é amplificada numa escala gigantesca, afetando milhões de vidas de forma invisível. Bom, diante desse cenário, a resposta oficial tem sido a regulação. O Brasil está tentando criar regras para o jogo da IA. Mas fica a pergunta no ar: essas regras vão criar justiça de verdade ou só vão passar um verniz de legalidade num sistema que continua injusto? A abordagem brasileira tem 2 frentes principais. De um lado, uma lei mais focada nos direitos dos cidadãos, o que pode e o que não pode ser feito com IA. Do outro, um sistema para definir quem manda e quem fiscaliza o quê. É uma luta clássica entre proteger as pessoas e organizar o poder. Mas a pergunta fundamental sobre qualquer regulação é esta. Historicamente, no Brasil, as regras são escritas por quem já tem poder. Se as discussões sobre IA forem dominadas pela linguagem técnica e pelo lobby das grandes empresas,
corremos um risco enorme de criar um sistema que protege a indústria e não as pessoas. Vamos pegar um exemplo concreto. A portaria que regula o uso de IA no reconhecimento criminal. Ela exige transparência e diversidade, o que é um passo positivo. Só que, ao mesmo tempo, ela legitima o uso de uma tecnologia de vigilância com histórico comprovado de viés racial que recai muito mais sobre a população negra. É uma faca de dois gumes. Pode trazer alguma responsabilidade ou pode só legalizar a perseguição automatizada. Mas a história não é só sobre o que vem de cima para baixo. Lá na base, as comunidades estão usando essa mesma tecnologia como um escudo, como é uma ferramenta de resistência. Olha só que incrível o que está acontecendo na Amazônia. Comunidades indígenas usam uma plataforma para se proteger. Com ela, eles mesmos monitoram seus territórios, registram invasões em tempo real, mesmo sem internet, e juntam provas para defender suas terras. A tecnologia não foi imposta, ela foi co-criada por eles para eles. E não é só para proteger as pessoas, é também para proteger a floresta. Outro modelo, o Previsia, consegue prever focos de desmatamento com até 73% de precisão. Isso permite agir antes que a floresta seja destruída. É a tecnologia como prevenção, não só como reação. Só que essa resistência toda levanta uma questão bem desconfortável. Quando as comunidades precisam usar IA como um escudo, será que o Estado está cuidando delas? Ou está, na verdade, terceirizando sua responsabilidade de proteção, colocando o fardo e o risco sobre os ombros de quem já está na linha de frente? E isso nos leva à conclusão. O futuro da IA no Brasil não é uma coisa que vai simplesmente acontecer. É uma escolha social. Uma escolha que estamos fazendo agora, com cada sistema que implementamos e cada regra que escrevemos. No trabalho, a escolha é: vamos usar a tecnologia para requalificar pessoas ou para descartá-las? Na saúde, vamos construir sistemas que sirvam ao cuidado humano, que libertem os médicos para ouvir, ou sistemas que só otimizam a eficiência e os custos? E na justiça, a IA será uma ferramenta para reparar injustiças históricas ou para automatizar e perpetuar a perseguição de sempre? Mas a pergunta final, que resume tudo, é bem simples. Quem vai decidir? A tecnologia já está aqui. A questão que vai definir o futuro do Brasil não é técnica, é de valores. Vamos usá-la para continuar um ciclo de extração de valor, concentrando riqueza e poder? Ou vamos finalmente usá-la para construir o bem viver, o florescimento coletivo para todos? A escolha é nossa.